pessoal! Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais relevância, principalmente no nosso contexto da quarentena, que são as políticas do cuidado, também conhecidas como políticas familiares ou care politics. A gente vive ainda hoje numa sociedade que é muito fundamentada no modelo patriarcal e que os holofotes acabam sendo voltados muito para as funções corporativas, para as atividades produtivas, para a alta administração. Ainda hoje nas empresas brasileiras, a gente observa que esses postos de alta chefia acabam sofrendo um viés de gênero. E as funções da reprodução da vida, que tangem aos cuidados, acabam sendo pouco valorizadas. A pandemia nos fez trazer à tona, em maior ou menor grau, essa questão de uma forma muito latente, porque a gente acabou sendo obrigado a assumir esse papel do cuidador. E aí eu pergunto, como não valorizar aquela mãe, por exemplo, que decidiu se dedicar por educar e por criar seus filhos, com a missão de torná-lo um cidadão do bem? Ou então aquela pessoa que é responsável por preparar todas as refeições para nutrir a nossa família e tantos outros papéis de adultos que acabam desempenhando essa nobre função de cultivar o próprio bem-estar e do próximo e que muitas vezes acabam sendo invisíveis ao olhar da nossa sociedade. A questão é, quem cuida de quem cuida? De quem você está cuidando e quem está cuidando de você? Para conversar conosco sobre esse assunto hoje, a nossa convidada é a Thaíse Tomé, que é mãe do João Caetano, de 9 anos, da Maria Fernanda, de 7. A Thaíse é advogada, especialista em direito público, é mediadora de família também, foi presidente da Comissão da Mulher da OAB de Foz do Iguaçu e é coautora do livro Mulheres Entre Fronteiras. Olá, Thaíse, bem-vinda, tudo bem? Como você está? Tudo bem, um prazer estar conversando contigo aqui. Muito feliz em recebê-la para a gente falar de um assunto que está tão latente nos últimos tempos, né? Principalmente em função desse contexto que a gente está vivendo e, como eu falei na abertura, fomos obrigados a, de uma certa forma, assumir esse papel do cuidador, né? Então, sentir na pele como é viver isso no dia a dia, eu acho que nos faz ter uma reflexão maior sobre todas essas questões, não é mesmo? Essa questão das políticas do cuidado, Thaís, é um tema relativamente, vamos dizer assim, novo, né, na nossa sociedade. E eu queria saber, assim, você como especialista no assunto, como você enxerga tudo isso e o que quer dizer, na verdade, essa questão das políticas do cuidado? Então, Saíra, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, porque no Brasil ele é um tema muito recente, mas no tema, mundialmente, ele já é um tema trabalhado. E as políticas de cuidado são aquelas, tudo que a gente precisa para reproduzir a vida. E agora ficou muito claro na pandemia o que é sistema produtivo e o que é sistema reprodutivo. Apesar de que isso, o trabalho, né, produzir e reproduzir a vida, são formas de trabalho desde a antiguidade, né? Desde a caça, quando os homens saíam para caçar e as mulheres cuidavam dos lares, a gente sempre teve uma divisão muito sexual do trabalho. Sim. E com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho massivo, né? Já trabalhando, e eu coloco no trabalho remunerado, que é o trabalho fora de casa, esse debate passou a sair da esfera doméstica e entrou nas empresas. Então, antigamente esse assunto era um assunto que não era falado, então não tinha tanta importância as políticas de cuidado serem formalizadas, e hoje a gente já vê, a gente tem um trabalho que às vezes chama política de gênero, as empresas incorporando comitês de gênero, criando comitês de gênero, por quê? A partir da inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Mas eu gosto muito de referir que as políticas de cuidado não são políticas de mulheres, né? Porque reproduzir a vida é um projeto de comunidade, é um projeto do Estado, porque, fim do tempo, é ele que é o maior interessado em que hajam cidadãos, né, que consigam estruturar uma vida futura. Eu sempre falo que quem vai pagar os impostos por o Estado são as pessoas, e se as famílias têm cada vez menos pessoas, é porque cada vez menos arrecadação a gente vai ter. E se a gente entra num tema
tanto da reforma da Previdência, reforma tributária, e a gente desconsidera, né, esse dado de que a população está diminuindo, ela está se reproduzindo menos, até que ponto a gente está conseguindo fazer uma conta correta, né? Eu acho que é um pouco desse trabalho que a gente fala de políticas de cuidado. Se a gente não estrutura isso enquanto sociedade, como a gente garante a reprodução da vida, né? Ou quem vai nos sustentar enquanto a gente não estiver mais produzindo? Eu acho que é um pouco desse trabalho que eu venho estudando nesses últimos tempos e um pouco disso que a gente veio conversar, assim. Uhum. O que você acha, assim, como a gente falou, é um tema que nos últimos anos tem se estudado mais profundamente, né? E qual a importância, assim, que você vê das pessoas, né, dos cidadãos, terem conhecimento mais profundo sobre isso? Qual a repercussão disso na vida prática, vamos dizer assim? Então, eu acho que é o bem-estar social, me Tá. parece, né? Trazer da individualidade, o que eu tenho percebido, que ficou muito claro, me parece, na pandemia, é que as famílias têm vivido uma tensão já há bastante tempo. Não é de agora que as famílias estão com uma sobrecarga de trabalho. Por quê? Porque como a gente não tem no Brasil estruturado uma política de cuidado que é governamental, né, que é produzida pelo Estado, são as famílias que dão conta dessa gestão no cotidiano. Então, é, o Estado não se sente responsável por participar da educação dos filhos, né? Como em países que têm uma política estruturada, por exemplo, Uhum. e políticas básicas, né? Desde o transporte público combinar com o horário de trabalho, Sim. desde a creche ser um horário que é compatível com o trabalho dos adultos, né? A gente vê no Brasil, por exemplo, a escola, ela é em horário diferente, né? Por exemplo, se a maioria das empresas você trabalha das 7 ao meio-dia, as escolas funcionam das 8 à 1. Como é possível esse meio tempinho assim, né? Quem que dá jeito? São as famílias que dão jeito. Ou dá jeito com a avó, ou dá jeito com a empregada doméstica, que ainda no Brasil a gente tem a questão do gap da desigualdade social, né, que permite a gente terceirizar esses trabalhos. É. Agora, na pandemia, o tema da empregada doméstica voltou também, né, um tema que voltou. Então, a gente contar com trabalhadores domésticos, o que nos países que já implementaram políticas de cuidado, eles já não contavam com cuidadores para cuidar, né? Você não podia contratar uma pessoa para ficar, tipo, 8 horas na sua casa. Não existia essa possibilidade, como aqui no Brasil ela ainda existe. Isso acaba mascarando e dando a impressão de que a família dá conta de cuidar sozinho, né, do cuidado de uma criança. E é a reprodução da vida, né? O cuidado de reproduzir a Sim, vida. Se a sim. gente vê, o Estado e as empresas não se sentem parte dessa coparticipação, né, da cocriação de seres humanos que serão, no fim das contas, nossos trabalhadores e nossos cidadãos pagantes de impostos, assim, né? Se fosse a gente imaginasse. Então, Sem é um dúvida. pouco disso. Assim. Acho que a importância é a qualidade do bem-estar mesmo da população.